Fandango Caiçara, Vozes da Tradição e Fomento Cultural. Ato 1. A Identidade que Dança. No litoral sul do Brasil, onde a Serra do Mar se encontra com o oceano, reside uma das mais ricas e antigas manifestações da cultura popular brasileira, o Fandango Caiçara. Uma expressão cultural típica e tradicional dos povos e comunidades caiçaras, cuja presença vibrante é frequentemente encontrada nas regiões litorâneas dos estados do Paraná e de São Paulo. O Fandango Caiçara não é apenas música, é um amplo arcabouço de representações que agrega dança, poesia, folclore, artesanatos, festas. Ele representa um elemento importante da identidade cultural desses povos, estando conexo a diversas áreas do cotidiano caiçara. Suas raízes históricas nos levam aos prelúdios da colonização portuguesa entre os séculos XVI e XVIII, período de definição territorial entre as colônias ibéricas na América do Sul. A presença de colonos europeus, especialmente de origem ibérica, trouxe consigo elementos culturais como a língua e a música. Em solo brasileiro, esses elementos se transformaram, desenvolvendo características regionais específicas, devido à hibridização cultural entre etnias indígenas, europeias e africanas. Essa manifestação, que carrega em seu nome a própria etimologia do seu povo, Caiçara, do tupi Caá e Sara, que significa cerca de galho ou armadilha para peixes, está intrinsecamente ligada ao espaço. As suas poesias e contos regionais narram a vida caiçara em relação ao mar e à terra. Seus instrumentos musicais são eles mesmos um reflexo do território, criados com matérias-primas locais como a cacheta, uma madeira da região que imprime características sonoras únicas ao gênero. Na essência da vida comunitária caiçara encontramos a prática dos mutirões, ou puxirões, eventos de trabalho colaborativo onde as famílias se reúnem para empreitadas como construções, puxadas de rede ou colheitas, entre outras atividades coletivas. Após a conclusão desse esforço coletivo, um fandango é oferecido, servindo como uma celebração e gratificação pelo trabalho realizado. O fandango caiçara, como música tocada nesses bailes, cresceu organicamente com a cultura desse povoado litorâneo, formando uma das primeiras hibridizações tipicamente brasileiras. Para os caiçaras, o ato de fazer fandango é uma forma de expressão da sua identidade. Os bailes são verdadeiros rituais coletivos, onde a presença física é fundamental, manifestada pela dança, pelo encontro e pela tradição. A paisagem sonora do fandango é rica. Ouvimos o toque das rabecas, das violas, dos machetes, dos adufos, das caixas de folia e, inconfundivelmente, o batido dos tamancos nos chãos de madeira pelos dançarinos. Esses instrumentos são frequentemente fabricados de forma artesanal pelos próprios fandangueiros, materializando diversos aspectos da identidade caiçara e representando valores essenciais à sua existência coletiva. Ato 2. Crise, reconhecimento e o desafio da sobrevivência. Contudo, ao longo do século XX, o isolamento geográfico, que por séculos resguardou o fandango, distanciado dos grandes centros urbanos por relevos e serras, começou a ceder às transformações da modernidade tardia. Em um mundo cada vez mais globalizado, mercantilista e conectado, o modo de vida caiçara foi alterado drasticamente. A construção de estradas, o êxodo rural, a crescente urbanização e a especulação imobiliária trouxeram consigo o distanciamento entre as novas moradias caiçaras e o mar. Fatores como a chegada do rádio e da televisão e, cruelmente, a censura e o preconceito geraram uma crise de desagregação na cultura caiçara. Avanços na tecnologia da informação e a globalização promoveram uma certa diluição das regionalidades e a homogeneização dos costumes, o que por sua vez levou a crises identitárias e a uma demanda por resgate e valorização das raízes culturais. Hoje, na pós-modernidade, observamos grupos de fandango caiçara buscando manter vivas suas tradições, revitalizando e reafirmando suas identidades numa abertura dialógica antropofágica entre o tradicional e o moderno, o rural e o urbano. Os sujeitos que já não se identificam mais com uma única identidade consolidada transitam entre identidades fragmentárias e amalgamadas. Nesse contexto de luta e ressignificação, o fandango caiçara conquistou um marco fundamental. Desde 2012, ele é reconhecido como Patrimônio Imaterial da Cultura Brasileira pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Esse reconhecimento não é apenas formal, mas visa gerar efeitos práticos que sejam sentidos e vivenciados na realidade cotidiana caiçara,
garantindo a continuidade da sua salvaguarda cultural. O fandango caiçara também representa um dos povos e comunidades tradicionais do país, com direitos específicos garantidos pela Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, reforçando a responsabilidade do Estado na garantia de direitos culturais. Ato 3. As políticas públicas e a investigação. A partir da segunda metade do século XX, a importância das culturas populares ganhou relevância em ambientes acadêmicos, sociais e políticos, como na Unesco, resultando em novas regulamentações e legislações visando promover, proteger e salvaguardar essas culturas. Manter vivas as culturas tradicionais é visto não apenas como uma questão de direitos humanos, mas também de sustentabilidade, ligada intrinsecamente ao meio ambiente. Nesse ambiente de desafios e novas legislações, surgiram mecanismos de políticas públicas na área da cultura, que se tornaram caminhos viáveis para a manifestação, valorização, trabalho e dignidade para artistas e produtores culturais. Nos últimos anos, 2 leis federais de fomento direto à cultura chamaram a atenção. A Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar número 195/2022, e a Lei Aldir Blanc, Lei número 14.399, de 2022. Criadas em caráter emergencial devido à crise da pandemia da Covid-19, elas foram elaboradas para amparar e fortalecer o setor cultural. A cidade de Paranaguá, no Paraná, é um importante sítio da cultura do fandango caiçara. Para lá migraram e se instalaram muitas famílias de fandangueiros. Desde 2020, apenas em Paranaguá, dezenas de projetos culturais referentes ao fandango caiçara foram e estão sendo executados através dos editais públicos dessas leis. Esses projetos envolvem pesquisa, educação, produção audiovisual, fonográfica, festivais e oficinas. O desafio, no entanto, persiste. A crise da modernidade impõe a necessidade de avaliar os impactos de fenômenos pós-modernos, como a espetacularização e a folclorização. Embora o fandango caiçara venha sobrevivendo e se ressignificando, as adequações dos projetos culturais aos padrões burocráticos e quase científicos exigidos pelos editais podem gerar dificuldades inviabilizantes para muitos fazedores de cultura. É pertinente investigar como essas políticas têm sido efetivadas na prática. Elas têm influenciado democraticamente a ressignificação cultural do fandango caiçara na atualidade? Suas normas têm realmente sido usadas em benefício das culturas ou acabam por tolher e homogeneizar suas expressividades? Em que medida fenômenos pós-modernos, como a espetacularização, são aceitáveis ou desejáveis para manter ambientes culturais saudáveis? Essas questões, delimitadas geograficamente a Paranaguá e cronologicamente a partir da criação e execução da Lei Paulo Gustavo e da Lei Aldir Blanc, formam o cerne da futura pesquisa dessa revisão bibliográfica. Ato 4. O fandango no espelho científico. A importância do fandango caiçara se reflete na academia brasileira. Um levantamento de teses e dissertações publicado no catálogo da CAPES, abrangendo um período de 2012 em diante, atesta o crescimento significativo das pesquisas após o reconhecimento do IFAM em 2012. Esse levantamento revela a grande interdisciplinaridade do tema. Embora o fandango seja uma prática musical, ele extrapola o âmbito meramente performático ou acústico. O estudo dessas manifestações se distribui em diversas áreas do conhecimento: ciências humanas, linguística, artes, letras e multidisciplinar. Em termos de áreas específicas, há um protagonismo notável das ciências ambientais, 3 fontes, e da educação, 2 fontes, o que denota uma relevância das associações entre culturas populares e questões de sustentabilidade e meio ambiente na contemporaneidade. A parceria entre educação e cultura se mostra relevante na salvaguarda de manifestações populares tradicionais. Geograficamente, a representatividade é clara. A Universidade Federal do Paraná, UFPR, desponta com a maior produtividade científica, responsável por 60% das obras levantadas. Isso confirma a forte identidade do fandango caiçara como prática regional paranaense. O olhar acadêmico aprofunda nossa compreensão da luta caiçara. Estudos como o de Coelho, 2013, abordam criticamente o processo de reconhecimento do fandango como patrimônio, visando a efetividade das medidas de salvaguarda. Muniz, 2017, um pesquisador e agente cultural que é filho de fandangueiro e parte da comunidade caiçara de Guaraqueçaba, oferece seu olhar singular, descrevendo o legado histórico e cultural do fandango. O etnomusicólogo Daniel, 2019, analisa a vivacidade do fandango caiçara nos tempos da comunicação instantânea,
discutindo as lutas por demandas sociopolíticas e a aplicação de novas tecnologias à cultura popular. Outras obras destacam a união entre fandango e ensino. Oliveira, 2021, reflete sobre como os saberes tradicionais da cultura caiçara são aplicados na educação musical em projetos em Paranaguá, analisando as tensões entre cultura tradicional, educação e cultura de massa. Já Sarraf, 2022, aborda o profícuo diálogo entre a cultura popular e o ensino escolar, focando em processos de aprendizagem na Ilha dos Valadares, em Paranaguá. Em essência, a pesquisa contemporânea, como a de Hering, 2024, destaca as complexidades entre territorialidades, identidades e hibridismos, vendo o fandango caiçara como uma prática de resistência, sobrevivência e reparação na luta por salvaguarda cultural e biológica, frente às pressões da modernidade. Apesar de a academia já ter abordado as políticas culturais em termos gerais, o estudo específico sobre os efeitos práticos e as implicações das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc sobre o fandango caiçara ainda é uma lacuna em preenchimento. O fandango caiçara, com seus ritmos de rabeca e o bater dos tamancos, continua a ser um vetor de socialização e um material de paisagem sonora que imprime a identidade caiçara. É a história viva de um povo que dança para resistir, e cujas tradições hoje buscam no fomento público e no rigor científico as ferramentas para garantir que essa melodia não se perca no caldo homogeneizante das culturas diluídas.